Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre algumas dúvidas sobre DOI. Afinal de contas, o que ele é, como é que eu posso colocar, como eu não posso, o que acontece com essa obrigatoriedade ou não é obrigatório? Vamos lá? Bom, alguns aspectos que nós vamos falar sobre o DOI hoje. Sempre naquele formato de reunir as respostas para as perguntas que vocês fazem para a gente. Então, hoje eu reuni algumas perguntas principais ali que apareciam com bastante frequência sobre o DOI e vou abordar com vocês, tá ok? Então, vamos lá. O DOI, como você já sabe, ele é uma identificação. Ele é um número de registro ali, um RG do seu material. O que esse RG vai fornecer? Ele fica todo num banco de dados, tá? Da Crossref, e todos os artigos mundiais que vão tendo esse número de identificação ficam armazenados. O que acontece com isso? Esse mecanismo ele vai conseguir saber se o seu material é plágio ou se alguém está tentando fazer um plágio do seu material. Ele vai te auxiliar aí com relação às citações, às contagens. E a gente vai falar melhor sobre isso num outro material. Então vamos lá, primeira questão. Todo artigo publicado tem DOI? Não, não tem. Por quê? Porque o processo de publicação de um artigo, especialmente numa revista científica, ele vai passar pelo processo de avaliação dos pares, dos professores, de avaliação do material e da edição para que ele seja publicado. O número DOI ele é um registro à parte que você pode adquirir pela própria revista, se essa revista já tiver essa parceria com a Crossref, ou você pode adquirir posteriormente por outras empresas que sejam conveniadas. Mas, a priori, a revista não necessariamente tem que lhe oferecer o DOI, tá? Ela pode ser uma revista científica, pode ser uma revista científica reconhecida, muito boa, e não necessariamente ter esse número DOI, porque esse número ele é esse registro que vai fazer com que o seu artigo esteja nessa base de dados internacionais da Crossref, tá ok? A segunda questão é, o artigo publicado em uma revista pode ter o DOI de outra revista? A priori não. Por quê? Porque quando eu faço o meu registro junto à Crossref, eu vou receber o que a gente chama de prefixo DOI. E o que é esse prefixo DOI? Então, todos os artigos publicados na Núcleo do Conhecimento, ele vai ter uma base ali de início que são todos iguais, que vai indicar que esse artigo científico está vinculado à revista Núcleo do Conhecimento por esse prefixo. Então, você tem o DOI, dois pontos, um mesmo prefixo e depois, no final desse registro, que muda a identificação do número DOI. Então, a priori, você publicar num artigo e tirar o DOI por outra, você vai estar apontando para a base de dados da Crossref que você é pertencente ou tirou o seu artigo ou publicou seu artigo por outra revista. Eu já vi caso disso acontecer, mas não é o certo, tá? De certa forma, prejudicaria a informação, porque o DOI, a leitura do DOI, ele já é um metadados que vai estar indicando isso. O terceiro caso é o seguinte, o que é, de fato, o DOI como metadado? Por que é importante também você ter esse número DOI? Hoje em dia, um dos grandes problemas da gente compreender a qualidade, ou melhor, a relevância da revista científica, se o seu material ele chega até o leitor, é justamente compreender o alcance dessa revista. Existem artigos científicos que são publicados há mais de 5, 10 anos e não chegam até ninguém, eles não são lidos, então eles não possuem impacto. Hoje a sociedade científica e a sociedade acadêmica como um todo, ela tem se preocupado muito e olhado para essa questão não da produção em si, porque nós temos hoje um excesso de produção, mas de como essa produção chega até o leitor. O DOI, ele tem o mecanismo do metadados que quando você é citado, desde que a pessoa coloque esse número DOI, você tem essa contagem, você aumenta, você tem como controlar, você tem como saber por onde o seu material passou
e por onde ele foi citado, que te coloca numa posição privilegiada com relação ao grau de impacto. Quando eu falo grau de impacto, é o grau de impacto do seu material com relação à sociedade, com relação ao mundo acadêmico, e não quanto à métrica que se chama fator de impacto, que a gente também vai falar disso num outro vídeo. O outro aspecto é como tirar um número DOI se a revista não possui ou se o meu artigo ele é antigo. Eu posso fazer isso? Você pode fazer isso. O jeito mais fácil de você fazer é procurar uma empresa conveniada. Existem alguns diretórios que vão lhe oferecer esse serviço para você colocar esse DOI. Esses dias eu recebi uma pergunta de uma pessoa que estava tentando tirar direto esse DOI por mecanismos internacionais e realmente não é fácil. O mais fácil é você entrar em contato com algum diretório, alguma empresa que oferece esse serviço e está solicitando esse número de DOI, tá ok? Eu espero ter ajudado você e lembre-se, qualquer dúvida a gente sempre está à disposição para produzir um material cada vez mais sólido e mais informativo. Um grande abraço e até a próxima!